Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gente, eu sempre falo que é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. E é porque é motivo de muita alegria mesmo estar na casa do Senhor. Eu falo que aqui é o melhor lugar do mundo, porque é a casa do Pai. E a gente tem liberdade na casa do Pai. Amém? Eu quero começar aqui falando um pouquinho só sobre identidade. Gente, é só uma pinceladinha, até porque a gente teve uma ministração em setembro, ela se chama assim, identidade. Foi no dia 7 de setembro de 2022, a Leandra que trouxe essa ministração. Dá uma conferida no YouTube, eu só vou pincelar aqui, tem lá, se quiser saber um pouco mais, acompanha lá, tá bom? E falando um pouquinho assim sobre identidade, quem que nós somos, né? Nós somos um ser psicossocial e espiritual. Por quê? Nós temos a parte biológica, a parte psicológica, essa parte social. A pandemia revelou muito isso, né? Como a gente é social. A gente quase deu uma surtada em casa, sem poder sair, sem poder ver ninguém, exatamente porque a gente é um ser social. E espiritual, a gente tem essa espiritualidade. E a nossa genética, a nossa herança familiar, o nosso DNA, aquilo que é nosso mesmo, que a gente nasce com aquilo, vai moldando, constituindo o nosso ser, quem a gente é. E não só isso, mas o meio. O meio seria o quê? O primeiro meio, né, social, a família, e a gente vai aprendendo a ser quem a gente é com os nossos pais ou com quem nos criou. E a gente vai sendo moldado por isso, pela escola. Se você sofreu ou não um bullying, sabe? Isso vai forjando você, vai fazendo você ter algumas características que se talvez tivesse nascido em outro país, morado em outra cidade, estudado em outro colégio, você seria um pouquinho diferente. Então, assim, a nossa identidade é isso. Nós vamos sendo aí constituídos e moldados pelo meio. E nós somos quem nós aprendemos a ser. E é só isso que eu gostaria de falar de identidade. Eu gostaria de falar também sobre um teórico da psicologia, o Jung. Ele fala assim, ele traz um conceito de arquétipo persona. São assim, os personagens que nós vamos criando e as máscaras que nós vamos vestindo. Ele fala um pouco sobre isso. E é interessante perceber que a gente esconde um pouco quem a gente é, né? E também, não só para esconder, mas a questão de proteger. Então, a gente não deixa transparecer tudo. E tem uma parte saudável nisso, porque é um senso que ajuda a gente a viver em comunidade, viver bem em sociedade. Por exemplo, aquela mania de falar tudo que pensa, né? E a pessoa fala, eu sou sincera. Não, está sendo só sem educação mesmo. Então, assim, isso acaba dando esse senso de você se segurar, né? E de não falar tudo que pensa. Gente, criança, né, com esse senso social, criança bem pequena, falta, é o máximo. Porque daí chega no Natal, dá uma meia para uma criança para ver como que ela já joga no chão, não está nem aí, né, assim com nós, o que vai pensar de mim? Criança nem está nem aí para isso. Então, assim, só que a gente vai o quê? Formando esse senso social para a gente não magoar as pessoas. Então, assim, até aí não tem nada de errado, a gente vai criando isso só para poder realmente conviver bem em sociedade. Mas, assim, o problema é quando a gente começa a colocar tanta máscara ou tanta maquiagem, né, que a gente vai mascarando e maquiando, disfarçando quem a gente é de fato. E o Jung fala também sobre
sombra, ele dá esse conceito. São aquela parte de nós que a gente quer esconder. Por quê? A gente manda para a sombra, né? Vai mandando tudo para lá, o que é ruim, o que não é tão bonito em nós, o que, né, não é tão bacana, a gente manda para lá, a gente dá um jeitinho, some com isso, ninguém vê. Às vezes a gente esconde tão bem, gente, que a gente esconde de nós mesmos, e fica lá, né? E a gente assim vai dando um jeitinho de mascarar quem a gente é. Hoje mesmo, a gente saiu para vir para o culto. Eu acredito que bastante pessoas vieram de serviço e a gente põe aquela máscara, né, para vir para a igreja, né? Tem gente que está na capa aí, né, mas bota um sorriso no rosto e está aqui, né, dizendo que não está com sono, está com muito sono. Se eu baixar meu tom de voz aqui, vai dormir. Então, assim, a gente coloca mesmo máscaras, né, para realmente ir camuflando. E para você não ter que ter, muitas vezes, aquele trabalho, né, de ter que falar. Como que você está? Você fala, estou bem, porque vai dar tanto trabalho explicar, e às vezes a pessoa só perguntou por educação mesmo, não quer nem saber como é que está de verdade, que você pode falar assim, né, como é que está? Nossa, estou ruim. Ah, beleza, legal nada, né, nem ouviu. Então, assim, dá tanto trabalho, tem hora que você, como é que está? Pode estar um bagaço, você fala, estou bem. Porque você vestiu essa máscara aí do tô bem. Então, assim, as nossas estruturas vão funcionando. A gente vai funcionando aí desse jeitinho. O meu ser, né, a minha essência, o que eu tenho dentro de mim, acaba, às vezes, camuflando. Vamos falar um pouquinho do eu. Eu. Quem sou eu? Gente, essa é a parte de mim que só eu sei. Quando ninguém está olhando, só eu sei o que eu penso, só eu sei o que eu faço. Esse sou eu na minha essência, o meu jeito mesmo de ser verdadeiro. Só eu conheço. E tem a Valquíria. Quem que é a Valquíria? Quem que é para vocês a Valquíria? Essa parte, eu dei nome, gente, a Valquíria, porque eu estou falando de mim. Mas assim, quem que é a Donária? Quem que é o William? Né? Quem que é o Vanderlei? Cada um aí troque pelo seu nome. Quem somos nós? Né? Essa parte a gente deixa mostrar para todo mundo. É aquela parte que todo mundo conhece. Aqui na igreja vocês me veem e vocês me conhecem. São nesses papéis que a gente tem nossos personagens. Aqui vocês conhecem a Valquíria, a esposa do Bruno, que é pastor. Então, podem dizer até que eu sou esposa de pastor. Podem dizer que eu sou irmã da igreja. Podem dizer que eu sou psicóloga. Podem dizer que eu sou baterista. Com muita fé do Renan, né? Mas podem dizer que eu faço parte do louvor, podem dizer que de vez em quando eu prego. Então, assim, podem dizer o que quiser, são essas partes, e a gente vai tomando essas características, né? Quem que é a Valquíria? Crente, irmã da igreja, canta lá, né? E essa é a Valquíria que todo mundo conhece. E são nesses itens aí, né? Esses personagens que nós vamos colocando as nossas máscaras. Porque, como eu comecei a falar, às vezes, né, a pessoa chegou tão cansada, tem tantas outras questões, né, não só o cansaço, mas às vezes problemas mesmo, e colocou a máscara do eu estou bem, e veio para o culto. Então, assim, nesse item de como as pessoas nos olham, a gente pode colocar as nossas máscaras. É quando eu vou sair para ir para o trabalho, é quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou na igreja, quando eu vou, às vezes, até na casa de um familiar, aí eu vou colocando aquela máscara e me comportando daquela forma, como se eu estivesse bem, a máscara do eu sou feliz, sou realizado,
não sou invejoso, né? Tem essa máscara, gente. Tem a máscara da pessoa que tem o coração perdoador, mas não tem. Se você pisar no calo, além dela não perdoar, ela se vinga. Mas colocou aquela máscara e você acha que a pessoa, nossa, que pessoa boa, porque ela está com uma máscara. E assim, as pessoas vão colocando máscara. E a gente vai olhando para as pessoas e tendo, formando conceito dessas pessoas. A gente olha e a gente só vê o que ela está mostrando. Então, a gente vê um super pai, uma super mãe, uma super esposa, um pastorzão, e a gente vai vendo, assim, várias coisas, né? Um super crente, a gente vai vendo, assim, uma pessoa realizada, uma pessoa que é feliz, de bem com a vida, e você vai vendo só o que essa pessoa vai mostrando, vai deixando mostrar. E assim, aí tem a Val, né? Eu falei do eu, a Valquíria, e tem a Val. Quem é a Val? É para os mais íntimos. Isso aqui, geralmente, quem me conhece, mas na essência são os mais íntimos que convivem comigo. E não significa que os mais íntimos sabem tudo sobre mim, mas tem uma tendência, quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa, mais eu sou eu mesma. Eu até brinco, eu falo assim, você dá dinheiro, mas não dá intimidade para a pessoa. Porque daí já começa a zoar, porque isso é amizade, isso é intimidade. Por exemplo, o Bruno, ele me conhece bem. Talvez se ele contasse coisas sobre mim, você se assustasse, né? E não é para contar, né, amor? Senão vou ter que mostrar meu eu estressada lá em casa, não estou afim. Então, assim, mas ele é a pessoa que mais me conhece bem. Ele está o dia inteiro comigo. O dia inteiro não, né? A gente trabalha e tal. Mas quando ele está comigo, eu sou eu na minha essência. Eu estou de pijama, ele vê eu com o cabelo esgadaiado, ele vê tudo isso. Então, eu sou bem livre com ele. Por quê? Porque eu tenho liberdade, porque eu tenho intimidade. Então, tende que ele me conhece mais. Os amigos próximos, família, sabe essas pessoas que são bem próximas? Essas conhecem a Val, pelo menos um pouquinho. As pessoas que mais convivem comigo vai me conhecer. E aí tem a Val, a criação de Deus. E quem que é essa? Essa é a filha de Deus, criada por Deus, a criatura de Deus mesmo. Que Deus planejou, que projetou, que sonhou. E está aqui eu, né? Prazer, Valquíria, sou eu. Ele me criou. E existe partes de mim que eu conheço, talvez, eu disse que até eu, às vezes, né, posso não conhecer tudo sobre mim. Por que eu falei isso, gente? Já viram aqueles pais que olham para a criança ou adolescente e falam assim, não sei por quem que isso aí puxou? Gente, geralmente é pela pessoa que está falando. Com certeza é a pessoa que está falando, puxou. Geralmente vai ser mais parecido, você vai ter mais atrito com quem você é mais parecido. Mas é muito mais fácil identificar características que eu não gosto no outro, porque em mim não é tão fácil. Então, por isso que eu estou falando, que a gente não conhece tudo sobre a gente. A gente tende a conhecer, mas tem coisas que é como eu disse, a gente consegue esconder até de nós mesmos. E nessa Val, filha de Deus, tem coisas que eu sei, tem coisas que os outros sabem, os mais íntimos. Mas assim, tem coisas que realmente só Deus sabe. Só Deus conhece quem sou eu na minha essência. Coisas que talvez até da pessoa mais íntima eu tento esconder. Mas de Deus não tem como esconder. Foi Ele que me criou, foi Ele que me formou. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Nem eu sei isso, mas Ele sabe. Então, assim, eu não tenho como esconder isso de Deus. E pensando assim, dá até um pouco de medo, não dá? Mas não é para ter medo, né? Porque assim, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo.
a bondade dele nos cerca, as misericórdias dele são infinitas. Então, o lado bom dele me conhecer não é que ele está com um caderninho na mão, só esperando eu cair para anotar, né, descontar ponto, não é isso. Mas é que ele é um pai mesmo, que está ali torcendo para que eu vá para frente, para que eu dê certo. E se eu cair, ele não vai fazer nada de errado, né, marcar no caderninho lá da derrota, não é isso. Ele só vai me acolher. E por ele me conhecer tão bem, eu posso contar com ele para tudo. E eu posso contar tudo para ele. Tudo que eu tento mandar para aquela sombra lá. Sabe o que a gente começou a falar? As coisas que não são bonitas em nós, a gente esconde lá na sombra. Para Deus eu posso contar tudo. E Ele me conhece, Ele me entende como ninguém vai conseguir entender. Então, assim, Deus, a gente não tem que ter medo, né? Temor não tem nada a ver com medo. É medo mesmo, gente. É pavor, é pânico. A gente não é ideal que a gente tenha essa imagem de Deus, que é tão amoroso, que a gente vê, ele se fez carne, né? Ele encarnou e Ele tomou sobre si as nossas dores e, por tanto nos amar, Ele morreu por nós, para nos justificar, não para nos condenar. Então, a gente vê como Deus me ama. Eu não preciso temê-lo, né? Ter medo de Deus, mas sim querer conhecer mais, querer estar mais perto, porque Ele me amou, Ele me formou, Ele me criou, e Ele pensou em tudo para que eu pudesse ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida leve. Ele pensou em tudo isso. Amém? Palavra de hoje: de dentro para fora. Salmo 139, eu vou ler o verso 1, depois o 13 ao 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, como eu estava dizendo, olha só que maravilha, como Deus me conhece, no profundo do meu ser mesmo. Ninguém me conhece tão fundo quanto Ele. E então, quem somos? Gente, é sempre assim, vamos procurar saber quem a gente é. É sempre bom ir na raiz, sabe? Ir lá na fonte, na origem, da onde eu vim. E é bom a gente ter isso, né? O que eu tenho dentro de mim, o que eu tenho enraizado aqui dentro do meu ser. Natureza adâmica. Deus criou um paraíso, como eu disse, Ele pensou em tudo, Ele projetou tudo. E, pela nossa desobediência, nós fomos expulsos. E aí a gente perdeu o livre acesso a Ele. Tanto que a gente vê que a gente precisa de um sacerdote oferecendo sacrifício, e a gente já não podia mais chegar, tinha essa divisão no átrio, o santo dos santos, e a gente já não tinha esse livre acesso como antes, porque a gente vê que Adão, toda tarde, Deus ia conversar com eles, né? Então, assim, a gente vê como a gente perdeu esse livre acesso, e a gente também foi sendo constituído por esse meio, vamos dizer assim, por essa queda. Como assim? Isso acabou mudando a nossa estrutura. Nós não fomos criados para sermos caídos, mas acabamos caindo. E por isso, nós somos caídos. Isso a gente tem dentro de nós. Nós temos a propensão ao mal na nossa essência.
É incrível, se alguém já falar alguma coisa para você que você não gostou, é na hora. Pronto, você já está dando o troco. Você sempre pensa assim numa coisa ruim. Gente, assiste um jornal, né? Aquele noticiário, sei lá de que hora, das 6, talvez, não sei. Aquelas coisas assim que você vai vendo, vai dando uma raiva, gente, vai dando uma indignação. Quando você vê, você está ali, é melhor desligar a TV, porque aquilo vai aflorando sentimentos ruins dentro da gente. Porque a gente realmente tem isso dentro do nosso ser. A gente acabou caindo lá no Éden. Isso tem a ver com a nossa origem. Em Romanos 7, o versículo 19 ao 20, fala assim: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, assim, a gente vê Paulo falando sobre isso. Gente, Paulo, pelo menos para mim, eu admiro muito. Eu falo assim que ele é o obreiro mais top que tem. Sabe assim, o cara mais... que eu admiro muito de como ele é instruído, como ele tem boas instruções para a igreja, como ele tem, assim... Pelo menos na minha percepção, né? Como que ele é um perfeito obreiro mesmo, que serviu na casa do Senhor, que ensinou pessoas, que passou um legado. Então, assim, e assim, o cara, né, que eu tanto admiro falando isso, que o mal, ele acaba fazendo, ele quer fazer o bem, mas não dá, ele acaba fazendo o mal. Então, assim, a gente vê como realmente faz parte da nossa essência. Mas, assim, nessa luta da carne contra o espírito, vai vencer quem? Quem a gente mais alimentar. Quem tiver mais bem alimentado é o que vai vencer. E aí? Você está aí navegando no oceano do espírito ou no fast food da carne? Como é que está a situação aí? Mais ou menos assim que vai definir na nossa vida. É isso que vai determinar. O que a gente mais come é o que a gente está cheio. Mas assim, gente, a boa notícia é que a nossa história não fica assim, né? Pela metade, parece que tudo frustrado e acabado. A boa notícia é que somos redimidos em Cristo. Então, assim, por mais que nós caímos, mais uma vez, Ele mostra o seu amor, Ele se entrega por nós, e nós somos lavados e justificados pelo seu sangue. Ele não veio, como eu disse aqui, para condenar ninguém. Ele veio justificar. O plano de salvação não é para condenação. Eu vim ver aqui quem é bonzinho, fica para cá, quem é malzinho, para lá. Não, ele veio para salvar todos, pela graça. Em Romanos 3, 24 e 26... sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, nós vemos que aqui, nesse ponto, nós voltamos ao plano original do Éden, que é ter essa comunhão. O véu se rasgou e a gente teve livre acesso novamente ao Pai. Tanto que hoje, por esse sacrifício, eu posso entrar no meu quarto, eu posso orar lá, e lá, Deus, Ele no secreto, Ele vai, eu tenho esse livre acesso de chegar na presença dEle e ser ouvida, ser acolhida por Ele. Então, assim, quanto amor Deus derramou sobre nós. Também dentro de nós tem uma essência. Sou igreja. É essa a essência. Eu sou igreja. E é importante a gente saber disso, que a gente é a igreja. Né? Quem que é a igreja?
é a parede, né? É a instituição carisma. Não, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, onde o próprio Cristo é o cabeça. Então é importante a gente saber que a gente foi criado para viver e para funcionar num coletivo. Tanto que o próprio Jesus, né, vai dar um exemplo da oração, ele fala assim, Pai Nosso. Não é meu pai. Pensa bem, ele tinha todo direito, né? Ele é o cara, o pai é dele mesmo. Vamos pensar assim. Não, ele fala Pai Nosso, porque o Pai é nosso. Não é meu pai, o Pai é nosso. Então, assim, nós fomos criados, a nossa origem é isso, igreja, viver no coletivo. E é por isso que, como igreja, nós temos alguns deveres. Em Efésios 2, versículo 10, vai dizer assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus espera algo de nós. E a gente vê aqui, ó, para fazermos boas obras. Ele está contando com a gente para fazer algo. E eu até brinco assim, né? Que a igreja tem duas funções. Eu falo assim, que a igreja, né, nós como igreja, só serve para duas coisas, adorar a Deus e servir as pessoas. Eu brinco assim, mas existe uma verdade nisso. Adorar a Deus. Romanos 11, o versículo 36, vai dizer assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Tudo para a honra e glória do nome dele. Não tem nada a ver com nós. Então, assim, que a gente possa sempre lembrar disso e adorar a Deus. Até porque eu já disse aqui sobre isso, o quanto adorar a Deus faz bem para a nossa própria saúde mesmo. A gente tem um benefício. Ele pede isso, não é porque ele é um Deus que fica lá no trono e fala, me adorem, me adorem. Não é, porque a gente mesmo desencadeia coisas em nós, reações químicas no nosso cérebro, que vai fazer com que, de fato, a gente se sinta bem. Servir as pessoas. Lucas 22, 26 e 27. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, assim, a gente vê o próprio Jesus, né, teve aqui uma pequena treta, né, lá entre os discípulos, perguntando quem que é o maior, né, aquela, gente, natureza adâmica, vamos lá, né, percebe, os discípulos, gente, foram escolhidos, os 12, né, vamos pensar assim, pô, os caras foram escolhidos por Deus, está lá dando essa mancada, quem que é o maior, era óbvio que era Jesus, né, fica nessa, quem que é maior, e ele fala assim, olha, ele dá esse exemplo aqui, quem senta à mesa não é maior? Tipo assim, ele dá a entender, eu sou o maior. Estão vendo eu sentadinho aqui, né? Sou eu. Só que eu estou servindo. Então, assim, nós temos, né, a vida com Cristo é isso, é fazer o quê? Seguir Cristo. Ser mais parecida com Cristo, mais semelhante a Cristo. Então, assim, nós temos exemplo de montão que ele, um rei, se despiu da sua glória, abriu mão, e a gente vê em passagens ele lavando os pés do discípulo. Então, assim, a gente tem que aprender com ele isso, sempre ter isso no coração, de servir as pessoas, de se doarem por ela. E também, como igreja, nós temos uma missão.
anunciar as boas novas. Marcos 16:15 vai dizer assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Gente, outras versões, né, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e vai continuar dizendo: quem crê e fosse batizado será salvo, quem não crê, condenado. Então a gente vai vendo assim, Deus espera isso de nós, anunciar as boas novas. E o maior anúncio que nós fazemos de Cristo é através da nossa própria vida. A nossa vida fala muito mais do que muitas vezes as nossas palavras. Então, quando um vizinho vê a gente, ele olha bem para a gente. E aquilo ali está falando muito mais do que eu ficar batendo na porta dele toda hora, entregando um folhetinho e tal, mas de repente ele olha, só dá briga na minha casa, né, um rolo lá, mas chega na hora do culto, eu saio para a igreja. Então, assim, ele vai realmente, o meu maior exemplo, né, o maior anúncio de Cristo é através da minha vida. E mesmo que, às vezes, é só você na sua casa que é crente, porque tem muita gente que acontece isso. Algo de diferente vão ver em você. A luz de Cristo na nossa vida não tem como ser apagada. Então, assim, aonde você estiver, seja lá na sua casa, na sua vizinhança, no meio da sua família, no seu contexto social, né, no trabalho, às vezes você trabalha num ambiente que só você é crente. Então, assim, em todos os lugares, na faculdade, na escola, gente, todos os contextos que você é inserido, que você seja bênção de Deus lá, que você brilhe, que eles, quando olharem para você, vejam a luz de Cristo em você, porque isso vai ser o maior anúncio de Cristo. Isso, eles vão olhar e vão falar: nossa, você tem alguma coisa diferente, alguma coisa, uma paz. Eu acredito que todo mundo aqui que tem um pouquinho mais de tempo de crente já passou por isso, alguém já falou que tem alguma coisa diferente em você. E isso é a luz de Cristo mesmo, o brilho de Cristo em nós. E é isso, para isso que a gente foi criado mesmo. A gente é sal da terra, luz do mundo. Não é para a gente ficar escondido, mas é para a gente realmente brilhar, mas não para a gente brilhar para se mostrar, se aparecer, mas para brilhar a luz de Cristo e as pessoas serem alcançadas por isso. Amém? E assim, gente, existe algo muito importante na nossa vida. Acredito que principal. Todo mundo foi criado com um propósito. E isso, assim, é algo principal na nossa vida. A gente tem um propósito, algum chamado, alguma coisa que Deus chamou para fazer. Em Romanos, capítulo 8, 19 e 21, fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só, os filhos de Deus, para que os filhos de Deus sejam revelados. Será que a gente está deixando assim se revelar, se mostrar para as pessoas, mostrar o brilho de Cristo? 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 5, 9 até o 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo,
quer sejam boas, quer sejam más. Gente, então assim, a gente percebe aqui que a gente tem um chamado, tem um propósito. Ninguém foi criado por um acidente. Talvez você fale assim, não, mas meus pais não me planejaram, eu realmente sou um acidente ou um erro. Não é. Tire isso da sua mentalidade, porque Deus, Ele realmente sonhou com você. Ele projetou você, talvez seus pais não, mas Deus, Ele pensou em você. E você foi criado com algo que é só seu. E Ele está contando com isso. Eu tenho o meu exemplo. Assim, quando eu cheguei na Carisma, a primeira coisa que... Não foi a primeira coisa, lógico. Mas assim, uma das coisas que o Vanderlei me perguntou foi se eu pregava. Eu não sei se ele lembra. Eu falei assim, não de jeito nenhum. Inclusive, eu nem sirvo para isso. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Por quê? Porque, assim, todas as pessoas, não todas, mas, assim, os contextos que eu vim, as pessoas falavam muito bem, bonito, né? Não chama Deus de cara, tipo assim, né? Então, não tem esse tipo de linguagem, consegue ser mais formal. E eu tinha um jeito meio doido, que chama os discípulos de cara mesmo, Jesus de mana, é mais ou menos isso. E eu falava, cara, isso aí não é para mim, imagine, olha só. E eu lembro que uma das vezes que eu tive a oportunidade... em Guajará-Mirim, a cidade que eu morava, eu comecei a ministrar e as pessoas riam e riam e riam. Falei, gente, mas isso aqui é um stand-up, né? Que é isso, eu vim aqui ministrar, tal, não sei o quê. Então, aquilo foi tão frustrante para mim que eu achava que eu tinha que falar, né? Amados, né? Eis-me aqui, Deus, né? Alguma coisa do tipo assim, sei lá o que eu pensava na minha cabeça, mas por eu não ter essa linguagem tão formal, não falar tão bonita ali quanto o Ivair, né? Olha só que maravilha que fala aquele homem, gente. Então, assim, por eu ser tão meio doidinha, eu falava assim, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí não sirvo para esse tipo de coisa. Eu falava, não, Deus não tem isso para mim. E assim, eu fui sendo tratada, ministrada por Deus, que é por causa exatamente desse tipo doidinha, maluca da cabeça, que algumas pessoas me ouvem, que eu alcanço talvez algumas pessoas, alguns públicos, que talvez o Vanderlei não vá alcançar. Eu sou inserida em alguns contextos que talvez ele não vai, que o Bruno não vai, que o Ivair, nosso mestre aí dos saberes, não vai. Então, assim, ele me chamou, doida ou não. Foi exatamente por isso que ele me chamou. Ele estava precisando de alguém doidinha. Então, ele me chamou para fazer algo que só eu, com esse jeitinho meu, com essas características minhas, posso fazer. E, sendo assim, não tem como dar aquela desculpinha, né? Ah, não, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, eu não posso fazer, não, eu não sou digna. Sabe aquele negócio de digno? Acho que a maioria sabe aqui que eu e o Bruno, a gente chama as pessoas para vir à ceia. Uma das coisas que mais machuca o meu coração é quando eu vejo alguém que não participa. Por quê? Dá a impressão que eu estou mais digna que a pessoa, sabe? Falar, poxa, mas como assim? Né? Isso aqui é graça, ninguém nunca vai merecer mesmo. Eu não mereço. E parece, dá essa impressão que, poxa, como assim? Então eu posso, né? Porque eu não posso também, né? Então, assim, eu fico assim, eu sei, todo mundo, às vezes, o contexto que veio, acho que o Bruno falou sobre isso a última ceia, às vezes os ensinamentos que nos dão, a gente vai levando isso, né, para a vida e achando que realmente, para participar da Santa Ceia, tem que estar digno. Então, gente, quem que vai ser essa pessoa, né? Eu acho que o próprio Jesus vai descer aqui de novo e vai tomar ceia, não é possível. Então, assim, e a gente tem isso, né, de ficar assim, nos menosprezando, desvalorizando e falando, não, eu, por causa desse meu defeito, por causa de tudo aquilo que eu mandei lá para a sombra, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. E não é bem por aí. É exatamente porque você passou pelas coisas que passou,
talvez até dores que você hoje está habilitado e está especialista naquela dor que você passou. Mesmo com esse seu jeitinho, que talvez muitas pessoas podem olhar para você e não dar nada, mas Deus, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te chama pelo nome, esse sim tem um projeto, tem um chamado para você. Eu queria que vocês assistissem um vídeo comigo. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
Uau, dá um nó na garganta, não dá, gente? Gente, eu chorei, eu acho que uns 5 dias quando eu vi esse vídeo. E a gente tem mania mesmo de achar que Deus tem, às vezes, até outro chamado para a gente. Ou que nem tem chamado, devido ao nosso jeito de ser, nosso jeito de funcionar mesmo, as nossas características. E não é bem por aí. Ele conta com a gente. Ninguém pode fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Com características boas ou não ao seu olhar, mas Ele olha para você lá no fundo, bem lá dentro, o que só Ele sabe, e às vezes você também sabe que tem. E mesmo assim Ele te ama. Ele olha para você com tudo que você tem lá dentro, com tudo que você é e com tudo que você não é. E Ele te amou. E Ele te ama. E Ele está contando com você para fazer algo que só você pode fazer. Amém? Que nós saiamos daqui hoje assim, cheio de esperança no Senhor, porque Ele nos ama tanto que Ele nem olha para os nossos defeitos, que muitas vezes a gente bota um foco de luz e só olha isso. Ele olha as nossas qualidades e Ele está contando com a gente para fazer alguma coisa e que a gente possa, em busca disso, de fazer não o que a gente quer, mas de fazer o que Deus quer. Esse vídeo fala muito disso, né? Umas pessoas que saíram para pregar, né? Outras que, não, eu sou contador, mas o chamado dele era que realmente fosse para pregar. Outra era para manter a obra, ele cismou de fazer outra coisa. E assim, aquela que era uma mãe, talvez a gente olhe assim, ainda mais, né? No mundo hoje capitalista, parece que tem valor quem produz, quem está rendendo alguma coisa. Meio que você vai virando o que você é. O que você é? Eu sou aval, gente. Eu não sou psicóloga, eu sou aval. Quem eu sou? Eu sou aval. Então parece que já tem esse olhar mesmo. E parece que às vezes, por ser coisas aos nossos olhos, talvez não tão grandiosas, a gente também desvaloriza. E Deus tem nos chamado para coisas grandes, mesmo que ao nosso olhar não seja tão bonito, tão agradável. Deus tem propósito em tudo que Ele faz, e é por isso que Ele está te chamando para isso. E que nessa noite a gente possa aceitar esse convite que o Senhor está fazendo. Coloca de pé, por favor.